Queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira, 12 de dezembro, vamos escutar o Santo Evangelho e meditá-lo em nossos corações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas os precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos na terceira semana deste tempo do Advento, preparando-nos para o Natal de Jesus. O Senhor se aproxima. E a palavra de Deus nos mostra Jesus falando com os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, sobre a forma como eles buscavam acolher ou não acolher este reino de Deus. Jesus conta esta história dos 2 filhos. Aquele que não quer fazer, mas termina fazendo a vontade do Pai. O outro que diz que vai fazer e termina não fazendo aquilo que deveria fazer. Jesus faz essa comparação destes 2 filhos com aqueles que acolhem ou não acolhem o seu reino. Os mestres da lei, os sacerdotes, sumos sacerdotes, são aqueles que se colocam como os primeiros intérpretes da lei, os que deveriam, por primeiro, fazer a vontade do Pai, mas não fazem. Por outro lado, aqueles que parecem que não iriam fazer de forma alguma, como as prostitutas, como os publicanos, que são os pecadores, são estes que terminam fazendo a vontade do Pai. Jesus coloca este exemplo para falar de todos nós, que somos chamados a seguir a sua palavra, a observar seus mandamentos. Peçamos ao nosso Senhor que nos dê sempre a graça de ouvir a sua palavra e de colocar na prática das nossas vidas. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Luzia. Peçamos a intercessão dela para que tenhamos olhos que enxerguem a vontade de Deus, que tenhamos esta cura da nossa cegueira, muitas vezes espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma boa terça-feira, um bom dia.